Olá, pessoal, boa tarde. A gente vai esperar mais gente entrar para o nosso plantão da quarentena de hoje. Esperar o pessoal entrar para a gente começar a nossa live. Oi, gente, boa tarde. A gente está em mais um plantão da quarentena com informação, solidariedade e resistência. Hoje a gente tem alguns convidados especiais, que são Virgínia Fontes, historiadora e professora da UF, Guilherme Boulos, que é coordenador do MTST e dirigente do PSOL, Gabriel Casoni, cientista social da Resistência PSOL. A gente vai conversar com eles sobre o momento que a gente está vivendo no país, né? A gente teve o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro ontem e hoje, que teve bastante repercussão. A gente queria começar com esse pronunciamento, para quem não pôde ver, e para quem pôde ver, né, retomar, para a gente fazer uma análise desse momento a partir do posicionamento do presidente da República. Eu vou colocar aqui para vocês na tela. Boa tarde, Virgínia, Gabriel, Guilherme. Boa tarde. Boa tarde, Carol. Boa tarde a todos. Boa tarde, amigos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Guilherme, Virgínia, que estão nos acompanhando. Vamos colocar aqui na tela. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Virgínia. Boa tarde, gente. Vou colocar aqui na tela para vocês poderem ver o pronunciamento do presidente da República. Vamos lá. Vou tentar clicar aqui. Forma-se neste momento a Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento do presidente da República, Jair Bolsonaro. Boa noite. Desde quando resgatamos nossos irmãos em Wuhan, na China, numa operação coordenada pelos Ministérios da Defesa e Relações Exteriores, surgiu para nós o sinal amarelo. Começamos a nos preparar para enfrentar o coronavírus, pois sabíamos que mais cedo ou mais tarde ele chegaria ao Brasil. Nosso ministro da Saúde reuniu-se com quase todos os secretários de saúde dos estados para que o planejamento estratégico de enfrentamento ao vírus fosse construído. E desde então, o doutor Henrique Mandetta vem desempenhando um excelente trabalho de esclarecimento e preparação do SUS para atendimento de possíveis vítimas. Mas o que tínhamos que conter naquele momento era o pânico, a histeria e, ao mesmo tempo, traçar a estratégia para salvar vidas e evitar o desemprego em massa. Assim fizemos, quase contra tudo e contra todos. Grande parte dos meios de comunicação foram na contramão. Espalharam exatamente a sensação de pavor, tendo como carro-chefe o anúncio do grande número de vítimas na Itália. Um país com grande número de idosos e com um clima totalmente diferente do nosso. Um cenário perfeito, potencializado pela mídia, para que uma verdadeira histeria se espalhasse pelo nosso país. Contudo, percebe-se que de ontem para hoje, parte da imprensa mudou o seu editorial. Pedem calma e tranquilidade. Isso é muito bom. Parabéns, imprensa brasileira. É essencial que o equilíbrio e a verdade prevaleçam entre nós. O vírus chegou, está sendo enfrentado por nós e brevemente passará. Nossa vida tem que continuar. Os empregos devem ser mantidos. O sustento das famílias deve ser preservado. Devemos, sim, voltar à normalidade. Algumas poucas autoridades, estaduais e municipais, devem abandonar o conceito de terra arrasada, a proibição de transportes, o fechamento de comércio e o confinamento em massa. O que se passa no mundo tem mostrado que o grupo de risco é o das pessoas acima dos 60 anos. Então, por que fechar escolas? Raros são os casos fatais de pessoas sãs com menos de 40 anos de idade. 90% de nós não teremos qualquer manifestação caso se contamine. Devemos, sim,
é ter extrema preocupação em não transmitir os vírus para os outros, em especial aos nossos queridos pais e avós, respeitando as orientações do Ministério da Saúde. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho, como bem disse aquele conhecido médico daquela conhecida televisão. Enquanto estou falando, o mundo busca um tratamento para a doença. O FDA americano e o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, buscam a comprovação da eficácia da cloroquina no tratamento do Covid-19. Nosso governo tem recebido notícias positivas sobre esse remédio fabricado no Brasil, largamente utilizado no combate à malária, ao lúpus e à artrite. Acredito em Deus, que capacitará cientistas e pesquisadores do Brasil e do mundo na cura dessa doença. Aproveito para render minha homenagem a todos os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, técnicos e colaboradores, que na linha de frente nos recebem nos hospitais, nos tratam e nos confortam, sem pânico ou histeria, como venho falando desde o princípio. Venceremos o vírus e nos orgulharemos de estar vivendo nesse novo Brasil, que tem tudo, sim, tudo para ser uma grande nação. Estamos juntos, cada vez mais unidos. Deus abençoe nossa pátria querida. Então, esse foi o pronunciamento, né, do presidente da República de ontem. Hoje, novamente, ele reforça todas as posições que ele teve ontem, né? E já tem novidades aí, inclusive, de pronunciamento do Senado ontem, de alguns governadores dos estados. Guilherme Boulos, a gente queria começar com você. Como é que você está vendo esse momento e como é que você analisa, né, esse momento a partir do pronunciamento do governo Bolsonaro? Né? Carol, antes de qualquer outra coisa, nós precisamos alertar para a gravidade do coronavírus. É a maior pandemia do século, não é uma gripezinha. De fato, os sintomas para pessoas que estão com imunidade boa, que não estejam em grupo de risco, não são sintomas acentuados. A velocidade e facilidade da propagação faz com que o coronavírus chegue muito rapidamente nos grupos de risco, drásticas como isolamento. O que está acontecendo na Itália, aliás, é a maior expressão disso. O Bolsonaro, e aqui falando sobre o discurso de ontem, eu vi depois muita gente dizendo, esse cara endoideceu, ele é louco, ele é insano. Eu não acho que esse seja exatamente o caminho. O Bolsonaro está fazendo uma aposta política, eu diria, criminosa, uma aposta política perversa, porque custa vidas, mas sim uma aposta. O que eu acho que passa na cabeça do Bolsonaro quando ele faz um pronunciamento como esse? Primeiro, ele sabe que com as medidas sanitárias que estão sendo tomadas, apesar dele, no Brasil, inclusive endossadas pelo ministro Mandetta, e por vários governadores de estado de um espectro ideológico mais amplo, essas medidas que estão sendo tomadas vão fazer com que a curva da doença seja mais achatada, como dizem os subir tanto. Então, muito provavelmente, se essas medidas forem mantidas, e aí é o risco também do discurso dele fazer, como já fez com que o Crivella hoje liberasse comércios no Rio de Janeiro e tudo mais, mas se as medidas forem mantidas, a pandemia no Brasil vai ter um resultado menos trágico do que em outros países do mundo, como a Itália. E aí ele já joga com um discurso para dizer que todo mundo, nós da esquerda, da oposição, o Congresso, os governadores, a mídia, todo mundo fabricou uma pandemia para poder colocar a economia no buraco, e com isso ele vai tentar dialogar com o povo mais pobre, subempregados, que é quem já começa a ser muito prejudicado pela pandemia. E eu acho que tem um interesse econômico também por trás do que o Bolsonaro faz, que se expressou em falas de lumpens,
da ala mais lumpen do empresariado brasileiro, como aquele dono do restaurante Madeiro, como o velho da van, essa turma que deu voz, vocalizou um sentimento de um empresariado que vai perder lucros, e que, para eles, os lucros sempre estiveram, porque essa é a lógica do capitalismo, acima da vida, de 5 mil vidas, de 7 mil vidas, de quaisquer que sejam, desde que não sejam as deles. Então, é isso que está em jogo, uma pressão do poder econômico para manter a atividade econômica, independentemente do custo humano, das vidas que vão ser perdidas, e, ao mesmo tempo, uma estratégia política, retórica, narrativa do Bolsonaro para lidar com a pandemia do coronavírus. Diante do discurso dele ontem, eu acho que para a esquerda, para a oposição brasileira, se consolidou, se reafirmou uma vez mais que o Bolsonaro não tem a menor condição de conduzir o Brasil nessa crise. Já não tinha antes. Agora, a crise demonstrou que o Bolsonaro ele é um elemento de propagação, ele é um problema de saúde pública, não é só mais um problema político, um problema democrático, ele é um problema de saúde pública, ele é um problema sanitário no Brasil. Então, é preciso agora, aí da maneira mais ampla e unitária possível, encontrar as formas de um movimento que traduza o sentimento dos panelaços, que traduza um sentimento crescente nele, que é o sentimento do fora Bolsonaro. Isso precisa ser traduzido. Um alerta apenas para encerrar essa primeira análise. Isso não pode ser uma iniciativa isolada, apenas autoproclamatória, para a gente render contas para as redes sociais. Isso não pode ser uma iniciativa que sirva apenas para fortalecer em disputas menores e tacanhas num momento como esse. Eu acho que isso precisa ser uma iniciativa que envolva setores sociais mais amplos, movimentos, instituições, um campo mais amplo da oposição política. Né? Neste momento, a demarcação política de grupo, partidária, de movimento, é muito menor do que o desafio que a gente tem de construir um movimento amplo para derrotar Bolsonaro, e nós temos que estar empenhados, eu particularmente estou, e acho que outras lideranças de movimentos e de partidos na esquerda também estão, em buscar o máximo de unidade para definir um caminho que dê corpo institucional para o fora Bolsonaro, porque se tornou uma questão urgente, necessária de saúde pública no Brasil. Guilherme, eu queria continuar com você te perguntando como é que você está vendo aí, porque, na verdade, a gente está numa recessão econômica, crise, né, com toda essa pandemia do coronavírus, né? Então, na verdade, os governos podem ser que sigam para medidas mais autoritárias, né? No mundo inteiro, especialmente aqui no Brasil. Como é que você vê esse cenário? Existe a possibilidade de ter alguma questão em relação ao regime, de mudança? Como é que você está vendo essa questão em específico? Olha, o Bolsonaro ele é uma permanente ameaça democrática. Sempre foi ao longo da sua trajetória política. Vamos relembrar aqui de que linhagem política o Bolsonaro descende, de onde ele vem. O Bolsonaro é um dos... Ele vem do campo político, é um dos herdeiros políticos do general Silvio Frota, que na ditadura militar, durante o governo Geisel, tentou dar um golpe no Geisel, porque dizia que o Geisel estava comunista demais. Né? Foi contra a abertura democrática, foi contra a anistia, e defendiam um maior fechamento da ditadura diante das contestações que cresciam no fim dos anos 70. O general Silvio Frota foi derrotado nas suas tentativas golpistas, teve que se aposentar, mas se nós formos lembrar, aliás, as curiosidades da história, o seu ajudante de ordens, que é uma espécie de chefe de gabinete, era um então capitão, que era Augusto Heleno, hoje general, que está com coronavírus, aliás, e um dos braços direitos do Bolsonaro. E o Bolsonaro era a raia miúda naquela época no Exército, como sempre foi no Exército e na política, mas ele vem dessa ideia que nunca aceitou a transição democrática. Desde o princípio do governo dele, a gente vê aproximações sucessivas. Fala de AI-5, vai naturalizando aquilo que era absurdo, vai
toda hora combatendo e atacando a liberdade de imprensa, destratando o jornalista, ameaçando o movimento social, desqualificando a oposição. Então, o Bolsonaro ele é uma personalidade profundamente autoritária e antidemocrática, que promove no Brasil, antes mesmo da crise do coronavírus, uma escalada fascista. Então, não é de se estranhar que ele tente se aproveitar da calamidade, da tragédia que a pandemia trouxe para buscar caminhos autoritários. A minha dúvida é se ele vai ter força para isso, né? Porque eu acho que setores importantes das Forças Armadas, vendo inclusive, não que sejam setores democráticos, muito menos nacionalistas, mas são setores que têm um mínimo de bom senso e veem para onde o Bolsonaro está levando as coisas. Eu não sei se ele teria respaldo nas Forças Armadas para fazer isso, né? Acho, aliás, hoje improvável que tivesse esse respaldo, mas é evidente que a sociedade tem que estar alerta. Hoje mesmo, numa entrevista que ele deu à tarde, dobrando a aposta, reforçando ainda mais o discurso de ontem, ele disse nessa entrevista que a normalidade democrática poderia estar em risco no Brasil, comparou com as mobilizações do Chile, que haveriam saques, que a população se revoltaria. Olha, é evidente que existe um risco de revolta popular se o governo, sobretudo se o governo não tomar nenhuma medida de atendimento ao povo que foi afetado. Não estabelecer uma renda básica, não estabelecer garantia do emprego, não ter pacotes de salvação dos trabalhadores e do povo, como vários governos ao redor do mundo estão fazendo, e ele não. Ao contrário, as medidas dele são para complicar ainda mais a situação das pessoas que já estão afetadas pela doença. Mas aí ele usa esse fantasma das mobilizações populares como já um pretexto, uma vacina para falar em endurecimento, em quebra da normalidade democrática. Então, óbvio que isso é um risco, a sociedade tem que estar atenta, mas eu acho que hoje, desse ponto de vista, o Bolsonaro, em relação às Forças Armadas, tem menos respaldo do que já teve. E, sobretudo, nas últimas semanas, com a forma desastrosa como ele trata com a pandemia, também vai se isolando nesses setores. Mas nós não podemos subestimar a relação dele com milícias. Vale lembrar, o golpe na Bolívia foi dado por milicianos. As Forças Armadas, a polícia, se aquartelaram. E os milicianos deram golpe, atacaram parentes de ministros, saquearam casas, incendiaram casas como da irmã do Evo Morales e construíram as condições para o golpe. Então, o Bolsonaro tem as suas milícias, então não seria absurdo acreditar que ele poderia nada a depender do desenvolvimento da crise. Guilherme, você citou, né, algumas medidas, na verdade, que o governo Bolsonaro está implementando. A gente vê aqui uma relação de salvaguardar os trabalhadores, né, desempregados, diferente do que está acontecendo em vários países do mundo, né, nesse momento, inclusive governos neoliberais. A gente vê a situação do Brasil, a grande preocupação é porque existe uma desigualdade econômica muito grande, milhares de pessoas que, infelizmente, estão em empregos informais, moram em condições que não dá nem para garantir a condição sanitária básica, né? E, para o Brasil, qual deveriam ser as medidas do governo em relação a salvaguardar a população, né? Porque é exatamente bastante diferenciado. Olha, Carol, tem um conjunto de medidas que podem ser tomadas, que devem ser tomadas num momento como esse. Eu vou elencar aqui algumas que eu considero mais prioritárias. Considerando que o PSOL lançou um pacote, um plano de medidas, de 6 medidas, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o MTST, também lançou um pacote de medidas. Ontem nós fizemos uma reunião virtual da Frente Povo Sem Medo, com Frente Brasil Popular, com centrais sindicais, com alguns partidos de oposição, para também lançar um documento comum de um plano emergencial para apresentar para o país. Então, eu destacaria, em primeiro lugar, um atendimento para os trabalhadores informais e para os desempregados, que são as pessoas que trabalham de dia para comprar o jantar. São as pessoas que não têm nenhuma poupança nem para ficar uma semana ou 15 dias em casa, porque vai faltar comida na mesa. Então, é preciso uma renda básica para atender todos os desempregados e todos os trabalhadores informais do Brasil. E essa renda não pode ser os R$200 que o Bolsonaro anunciou, que não dá nem para pagar as contas.
né? Não dá nem para pagar metade do aluguel em qualquer grande cidade brasileira. Então, precisaria ser um valor maior. Nós estamos trabalhando, foi a proposta do PSOL, de um salário mínimo de renda básica para trabalhadores desempregados e subempregados. Só informais no Brasil, nós temos 40 milhões de trabalhadores na informalidade hoje, precisariam ser atendidos por uma iniciativa como essa. Em relação aos trabalhadores que estão com carteira assinada, trabalhadores formais, é preciso ter a garantia do emprego, ou seja, a proibição de demissões durante o período da crise. Isso é essencial. Vários países do mundo tomaram esse posicionamento, alguns países europeus, El Salvador, Venezuela também anunciou esse posicionamento, que é proibir as demissões. E alguns setores mais fortemente afetados pela crise, inclusive estão em beira de falência, o Estado assume a parte do pagamento do salário dos trabalhadores. Então, no Reino Unido, o Estado está assumindo 80% de alguns setores, na Dinamarca, acho que 70%. Então, em várias partes do mundo, o Estado também tem assumido pagamento de salários. Uma terceira medida, essa fundamental, e tem muito a ver também com a nossa atuação enquanto movimento social, é a proibição de despejos e reintegrações de posse, de remoções de qualquer tipo durante a crise do coronavírus. Por incrível que pareça, apesar até de uma recomendação do Ministério Público Federal, tem remoções acontecendo no meio da quarentena, no meio da crise. Uma outra medida foi tomada na França, é a anistia, né, suspensão da cobrança das contas de água, luz, gás e dos aluguéis durante o período da crise, e também a possibilidade de adiamento de recolhimento de tributos, né? Junto com isso, é importante também propor uma ajuda básica para pequenos comerciantes, microempresários, trabalhadores que têm o seu pequeno negócio e que estão tendo que baixar as portas pela quarentena, que tenham também algum tipo de apoio, algum tipo de suporte do Estado. Você tem a Bélgica, deu uma ajuda de 4 mil euros para os pequenos comerciantes do país que tiveram que suspender as suas atividades. Isso para citar algumas medidas. Agora, no âmbito da saúde, você precisa ter medidas mais drásticas. A requisição de todos os leitos hospitalares pelo SUS, independente de serem da rede privada ou não, né? O Estado tem que controlar os leitos e tem que controlar a produção da indústria farmacêutica neste período e também, obviamente, a produção de produtos como álcool em gel, máscaras. O Estado tem que assumir e, nesse momento, fazer uma nacionalização de todos esses setores e assumir o controle sobre todos os leitos hospitalares e sobre a produção da indústria farmacêutica. Agora, não há nenhuma dúvida que um pacote de investimento emergencial dessa natureza só pode ser feito com uma PEC para o Congresso Nacional revogando o teto de gastos. Esse é o ponto básico, né? De crime no Brasil, o teto de gastos aprovado pelo Temer com apoio do Bolsonaro tem que ser revogado de imediato. Guilherme, tem toda uma experiência que o MTST está tendo nesse momento, já com nos primeiros momentos, já iniciativas de solidariedade, né? De campanhas nos assentamentos, e que a gente tem visto que é muito importante. Eu tenho ouvido relatos de trabalhadores de todo o país que falam que, na verdade, eles estão nos primeiros momentos ainda em algumas categorias de fazer com que alguns trabalhos que não são essenciais não funcionem. Então, tem toda essa questão, mas que precisam também entrar numa campanha de solidariedade muito forte, né? Porque, infelizmente, a gente está falando de pessoas que provavelmente podem passar fome. Saiu ontem numa pesquisa, numa matéria, né, da Folha de São Paulo. Então, como é que está sendo essa experiência pelo MTST, para a gente colocar como exemplo também para que outros setores, sindicatos, partidos de esquerda, organizações populares, de trabalhadores em geral, possam também tomar como exemplo para esse momento? Essa é uma questão que a Virgínia fez antes da gente começar aqui a gravação e que eu acho fundamental num momento como esse, porque uma coisa é a gente exigir medidas do Estado. Agora, nós sabemos quem é que governa o Brasil hoje. Então, é provável que muitas dessas medidas emergenciais, a não ser quando chegue no caos completo, não sejam tomadas como deveriam ser no Brasil, apesar da nossa exigência, apesar da nossa pressão.
na sociedade brasileira. Então, nós precisamos praticar solidariedade. Nós precisamos, a partir dos movimentos sociais, o governo não faz, os movimentos sociais têm que, no limite das suas possibilidades, dar exemplo de uma rede de solidariedade, de uma campanha de solidariedade. Isso nós buscamos fazer desde o início, porque, no caso do MTST, é um movimento que lida diretamente com quem está na ponta. Veja, quarentena. Quarentena, nós estamos, cada um de nós aqui estamos gravando das nossas casas. Muito bem, nós temos 25 mil moradores de rua que não têm casa e, portanto, não pode fazer quarentena só na cidade de São Paulo. São centenas de milhares no Brasil. E o povo que está nas ocupações sem água? Quer dizer, como é que vai lavar as mãos? Como é que vai higienizar? O povo que está em periferias onde falta água. Então, essa foi o básico, o primeiro ponto. Gente que trabalhava, seja de Uber, catando latinha, ou em qualquer trabalho informal, de camelô, e agora está faltando comida na mesa. Então, de imediato, a gente lançou um fundo de solidariedade dentro de uma campanha, que eu aproveito para reforçá-la aqui, nessa nossa live no Esquerda Online, está nas nossas redes sociais, que é a campanha Enfrentando o Corona na Periferia. Esse fundo solidário, em pouco mais de uma semana, já arrecadou R$220 mil, e já iniciou no sábado passado um processo amplo de distribuição em 7 capitais brasileiras. Já foram distribuídos, eu estou com os dados aqui, 9,5 toneladas de alimentos em cestas básicas, 110 litros de álcool em gel, que está muito difícil de encontrar, por isso a distribuição está prejudicada, vários kits de materiais de limpeza, chegou já a 3.480 pessoas, o que ainda é muito pouco, perto da demanda, mas é um exemplo, né? Um exemplo que as pessoas também podem tentar reproduzir, né? E podem se voluntariar para fazer parte também. Ontem teve uma distribuição bem expressiva aqui no Capão Redondo, na Zona Sul de São Paulo. Hoje está tendo em vários bairros da Zona Leste de São Paulo. Essa semana teve em Aracaju, em Maceió, na região metropolitana do Rio de Janeiro, em Niterói, em São Gonçalo. Enfim, está se espalhando pelo Brasil essa rede de solidariedade. É um fundo solidário que faz uma arrecadação através do portal, do site Vaquinha, que é um financiamento coletivo, e aí a gente tem uma equipe que está transformando isso rapidamente em compra, em atacado, de cesta básica, de materiais de higiene e limpeza, e milhares de militantes pelo Brasil que estão fazendo esse processo de distribuição, mapeando as pessoas com maior necessidade e fazendo um processo de distribuição, que é o que o Estado deveria assumir, obviamente não assumiu, e o movimento social está hoje fazendo, e é muito importante que a gente amplie isso, que as pessoas também que estejam nos assistindo, que ainda não ajudaram, ajudem lá na Vaquinha também, porque isso faz muita diferença para as pessoas que estão passando necessidade. Sem dúvida, Boulos. A gente vai colocar, inclusive, o link aqui, vai procurar colocar o link aqui nos comentários, quem quiser entrar lá e ajudar, porque realmente é uma iniciativa que ela é fundamental, vai garantir a sobrevivência de vários trabalhadores, né, que a gente conseguir atingir com a campanha, né? Então, é muito importante essa iniciativa. A gente vai colocar aqui, quem puder contribuir, não deixe de fazer. Guilherme, para finalizar com você, eu queria que você deixasse seus últimos comentários aqui na live, sobre como é que você está vendo, você comentou um pouco como é que está vendo o momento do Brasil, no mundo, mas seus últimos comentários para quem está em casa aí, nos assistindo sobre esse momento. Na verdade, eu queria quebrar o protocolo aqui, Carol, porque eu queria ouvir um pouquinho que fosse a Virgínia também. Então, antes de eu ir embora, eu vou ter que sair aqui da nossa live também por outros compromissos virtuais, porque agora é a forma como se dão os nossos compromissos. Mas queria ouvi-la um pouco também em relação a essa análise geral da crise e tal. Tá certo, Guilherme. Então, a gente passa para a Virgínia. Virgínia, a gente passou a Virgínia Fontes, a gente voltando a apresentar, né, quem não conhece, ela é historiadora, professora da Universidade Federal Fluminense. E a Virgínia, a gente queria ouvir de você, né, qual a sua análise em relação a esse momento no país, depois do pronunciamento do governo Bolsonaro. Um pouco do que a gente... do Bolsonaro, né? Um pouco do que a gente ouviu com o Guilherme no início, a gente passou o vídeo. Como é que você vê esse momento do Brasil a partir desse pronunciamento? Virgínia, a gente não está te ouvindo. Eu não sei se é um problema do som.
A gente não te escuta, Virgínia. Virgínia, a gente não está te ouvindo. Vocês estão conseguindo ouvir a Virgínia? Só eu que não estou conseguindo. Não, tá mudo. E eu acho que ela também não está nos escutando. Tá mudo. Não, ela tá. Tá ouvindo. É que a gente não está conseguindo te ouvir. Se você consegue... E o microfone está ligado, que eu estou vendo aqui. Você consegue sair e entrar de novo? Pode ser? Tentar? Rapidinho aí para a gente ouvir sua... para a gente ouvir quais são as análises dela, que sem dúvida são fundamentais. Gabriel, você quer comentar um pouquinho para a gente agora? Pode ser? Pode, vocês estão me ouvindo? Estamos sim. Estamos ouvindo, Gabriel. Estão ouvindo? Não, ok, vamos lá. O Guilherme colocou... nós estamos diante de uma combinação de uma crise sanitária com a pandemia se expandindo rapidamente pelo mundo e no Brasil, e junto com a crise sanitária, a explosão de uma crise internacional também de uma escala impressionante, né, que apenas se inicia, uma crise que já vinha amadurecendo e explodiu junto com a crise do coronavírus, com a crise sanitária. Né. No ano passado nós tivemos o PIBinho do Paulo Guedes de 1%, né, então o Brasil já vinha em marcha lenta, então essa crise dupla estoura de maneira combinada, né, com um governo estoura no momento em que o país tem na sua frente, no seu comando, um presidente neofascista totalmente despreparado, cujo objetivo, e eu acho que é importante a gente sublinhar esse ponto, dentro da loucura do Bolsonaro, há uma racionalidade, há um método, há um objetivo explícito. Ontem, o pronunciamento desequilibrado do Bolsonaro guardava uma política de classe, né, que estava em sintonia com o que mais cedo falou Donald Trump nos Estados Unidos. Porque, igualmente, né, o vírus nos Estados Unidos vem se expandindo também com uma velocidade muito grande, e ontem o governo norte-americano, Trump, e parte do grande capital das grandes empresas norte-americanas, colocaram a necessidade de colocar fim à quarentena e de retomar o trabalho, porque, segundo eles, os trabalhadores vão sofrer, e o povo americano vai sofrer muito com a crise, que pode levar a demissões em massa, a um caos social nos Estados Unidos. E, diante disso, a população deveria começar a retomar o trabalho e pôr fim gradativo à quarentena nos Estados Unidos. O Bolsonaro repete o discurso do Trump ontem à noite, de uma forma ainda mais insana, de uma forma ainda mais desequilibrada, mas há um objetivo no discurso do Bolsonaro, acho que a gente tem que dialogar com a população sobre esse ponto. Qual é o discurso do Bolsonaro? É colocar os trabalhadores mais pobres, a camada social precarizada, os pequenos comerciantes, aqueles que estão diante, né, de um duplo perigo. As pessoas estão aflitas e angustiadas com o perigo de pegar o vírus e as preocupadas com a sua sobrevivência econômica, né? Aqueles que não tinham carteira de trabalho, como vão manter a sua renda, os pequenos comerciantes, como vão manter as suas pequenas empresas, e o Bolsonaro busca dialogar com esse sentimento de desespero econômico e da crise sanitária. Bom, o vírus é ruim, mas pior vai ser se essa crise levar a massa, ao colapso, ao caos social, que esse seria o pior, né? O que é pior do que a própria doença, do que o próprio vírus. Eu acho que a nossa tarefa nesse momento é desmascarar esse discurso, dizer que é possível enfrentar o coronavírus. Nesse sentido, é vital a quarentena, é vital a paralisação de todos os trabalhos não essenciais, porque, em primeiro lugar, deve vir a vida das pessoas, a proteção à vida, salvar vidas. Eu acho que é a primeira palavra, a prioridade número 0 nesse momento. E, junto com isso, é possível também salvar a população brasileira, especialmente os mais vulneráveis, as trabalhadoras e trabalhadores em situação de maior precariedade, que estão numa situação de pobreza, salvar essas pessoas também do ponto de vista econômico. Como colocou o Guilherme, há uma série de medidas possíveis de serem feitas e há recursos para isso, né?
Há recursos para isso. Nós poderíamos, sim, é viável, eu acho que a esquerda tem essa tarefa de demonstrar à população brasileira que é possível controlar, achatar a disseminação do vírus, a curva de crescimento do vírus no Brasil, diminuindo o número de mortes, e, ao mesmo tempo, proteger a classe trabalhadora e os mais pobres da miséria e do desemprego, né? Então, esse é um ponto fundamental. O Guilherme levantou algumas medidas decisivas, como a proibição das demissões, como a garantia de uma renda básica para todas as famílias que necessitam nesse momento de crise econômica. Nós podemos também discutir a necessidade de proteger, de socorrer os pequenos e microempresários, trabalhadores autônomos, que, diante da paralisação das atividades econômicas, estão ameaçados de quebrar, os bancos públicos para socorrer os pequenos empresários, os microempresários, os autônomos, né? E há recursos financeiros para isso. No Caixa da União, tem mais de R$1 trilhão. O Fundo Soberano Brasileiro tem mais de 300 bilhões de dólares. Os grandes bancos no Brasil tiveram um lucro somado no ano passado de mais de 60 bilhões. Ou seja, há cientes para que o governo garanta a renda básica para todos, proíba as demissões, os pequenos, né, o perigo da quebra, e, ao mesmo tempo, todos os trabalhos não essenciais, se as próximas semanas, controlar a expansão do vírus, né? Antes de passar, acho que não sei se a Virgínia tornou a nossa ela conseguiu transmissão. Ela está tentando aqui entrar, ó, de novo por outra forma. Do celular. Para finalizar, antes de passar para a Virgínia, a questão é que salvar as vidas das pessoas, salvar a vida de milhares de brasileiros, porque, vamos pegar um exemplo muito interessante, o Reino Unido, né, que é governado pelo Boris Johnson, da direita liberal britânica, ele buscou, num primeiro momento, enfrentar o vírus sem isolamento social. E, há poucos dias, o governo do Reino Unido mudou de linha, porque se chegou à conclusão de que, se não fosse para o isolamento social, haveria no Reino Unido 167 mil mortes nas próximas semanas. E, diante da possibilidade de uma mortandade em um número elevadíssimo, o governo do Reino Unido modificou a sua posição e se declarou a quarentena em todo o país, né? Então, já há estudos, a ciência já traz evidências de que, sem a quarentena, nós vamos para uma explosão de mortes no país nos últimos anos. E num sistema de saúde que não suporta o número de pessoas que vai precisar de internação, que vai precisar de aparelhos de UTI, enfim, de todo atendimento médico hospitalar básico, né? E o Bolsonaro, portanto, hoje é a grande ameaça ao país. Hoje nós estamos diante de uma dupla ameaça, ameaça do vírus e ameaça de um governo que ontem o chefe do governo, o presidente da República, fez um discurso genocida, um discurso que estimula e patrocina a elevação, a escalada do vírus e das mortes no Brasil. É preciso, passou de todos os limites, é preciso, concordando com o Boulos, reunir todas as forças democráticas e políticas para pôr um fim no governo Bolsonaro. Obrigada. Carol, só desculpa. Você está me ouvindo? Tô sim, pode falar. Tá, eu queria pedir licença, que eu vou ter que ir. Queria muito ouvir a Virgínia, mas vai ficar gravada, depois eu assisto a fala da Virgínia também na live, para poder escutar o posicionamento dela, que eu vou ter que entrar agora numa reunião aqui, inclusive para discutir iniciativas, o que fazer em relação dos movimentos sociais, em relação à declaração do Bolsonaro. Um abraço e valeu, viu? Grande abraço. Abraço, Boulos. O Boulos já tinha avisado, né, que ia ter essa reunião em seguida, mas a gente agradece demais por você estar aqui e contribuir com esse momento aí tão difícil, né, para o país e para o mundo, poder colocar suas posições que são tão fundamentais. Obrigada, Guilherme. Um abraço. E a gente continua com a Virgínia Fontes, que conseguiu agora entrar, acho que do celular, o áudio está ok, né? A gente queria te ouvir também. Eu não entendi.
lamento a todos, eu não sei o que aconteceu, o áudio estava funcionando perfeitamente, de repente deu um pane e era impossível reconectar, só pelo celular. Bom, lamento que o Boulos saiu, também não escutei a parte da fala do Gabriel, porque eu estava fora do ar, mas, bom, eu vou retomar do que eu estava falando. Essa fala do Bolsonaro é absurda, todos já observaram isso e observaram em todas as linhas e tendências políticas, exceto o grupo doméstico dele, aparentemente o que chamam de gabinete do ódio, porque essa fala dele totalmente absurda, foi reiterada agora na parte da tarde. Os prefeitos, os governadores, jornalistas, parlamentares, pessoas comuns, aqui a gente tem os grupos de rua, grupos de amigos, assim, unânime, o absurdo, as pessoas, inclusive, que a meu juízo votaram Bolsonaro, estão unanimemente contra esse absurdo. Eu acho que o Guilherme Boulos já deu uma certa caracterização do que é o Bolsonaro, mas para a gente pensar um pouquinho o tema dessa questão hoje, eu acho que tem uma introdução que é importante, que é a seguinte: nós estamos diante de uma mudança de época. É bom que a gente tenha claro, a crise econômica já estava para vir, e só não sabia quem não lê nenhum jornal da própria grande burguesia, porque Valor Econômico, Financial Times, New York Times, já estavam há pelo menos 2 anos informando, alertando que a crise vinha, e que ela seria a maior, possivelmente do século, que seria bem maior do que a de 2008, 2012, se juntarmos o caso dos Estados Unidos com o caso europeu. A cena não sei se vocês estão me ouvindo, agora o meu celular que está dando problema. A gente está te ouvindo. Vocês estão conseguindo me ouvir? Está te ouvindo normal e... Ótimo. A gente está te ouvindo normal, Virginia. Ok. Está te ouvindo normal. É o meu celular que agora está dando problema. Bom, então, o coronavírus é o estopim dessa crise. Ele não é a culpa da crise. E a forma pela qual a China tratou a epidemia lá em Wuhan é que fez uma disjuntiva dramática para o mundo ocidental contemporâneo. A disjuntiva foi: nós vamos cuidar da saúde, nós vamos reforçar os serviços públicos de saúde e vamos parar a economia para reforçar os serviços públicos de saúde. A China tem 1 bilhão e 200 milhões de habitantes, deixar que aquilo se expandisse seria uma catástrofe, como agora a Índia está fechando, que é outro país com mais de 1 bilhão de habitantes. Enquanto isso, alguns países, nomeadamente Inglaterra e Estados Unidos, apostaram num neomalthusianismo, isso é, a gente deixa morrer, já morrem mesmo de outras gripes, vão morrer dessa também, morre aí, depois a vida continua, o capital continua lucrando, o dinheiro que a gente vai dar vai ser para as empresas e para garantir o capital e não para garantir a vida, só que isso não se sustenta mais nem com as suas próprias populações. Então, a gente hoje está diante de uma situação internacional na qual as populações não aceitam que não seja dada prioridade à vida. As classes dominantes, o empresariado, lucrou alucinadamente nos últimos 40 anos, com ou sem crise, atravessaram as crises jogando o preço e o custo da crise nas costas das massas trabalhadoras, com ou sem direitos. Os que tinham direitos perderam direitos e uma boa parte dos que ingressaram já ingressaram sem direitos e uma boa parcela transitou com direitos para sem direitos totalmente, na figura do que hipocritamente chamam de empreendedorismo, mas que é trabalho por conta própria, risco próprio e sem nenhum apoio social, coletivo com relação a essas pessoas. Então a gente está dentro de um quadro que é um quadro de mudança internacional. O Bolsonaro está completamente perdido nisso aí, ele só sabe pensar, ele e o seu grupinho mais estrito, só sabe pensar numa linha única, ele não sabe analisar variantes. Isso que eu estou falando já foi escrito, inclusive, em artigo
publicado por professores de colégios militares, porque isso é uma coisa óbvia. Então, a situação que a gente tem é uma situação em que no mundo inteiro cresceu parcela das classes trabalhadoras totalmente sem contratos e sem direitos, em que a parte da classe trabalhadora que tem ainda contrato teve direitos reduzidos e salários proporcionalmente reduzidos, não absolutamente, mas proporcionalmente, isso é, os lucros subiram mais, muito mais do que os salários, os acionistas, os CEOs, os dirigentes de grandes empresas, etc., ganharam fábulas, e ganharam fábulas a partir tanto da exploração da força de trabalho quanto dos recursos públicos. É bom lembrar que parcela dos recursos públicos foi direcionada para o empresariado, no caso brasileiro, permanentemente ao longo dos últimos 40 anos. A lei de responsabilidade fiscal é uma lei de irresponsabilidade humana, que já desviou recursos da saúde e da educação para outros setores eventuais, e as desonerações fiscais e tributárias são uma parte fundamental disso. Além disso, garantiu permanentemente recursos públicos, feito uma torneira descontrolada para setores como saúde e educação, o que é um absurdo, provocando o subfinanciamento do SUS, o subfinanciamento da saúde pública. Aqui eu queria fazer um parênteses. É fundamental defender o SUS nesse momento. Uma boa parte da classe média olha para o SUS como se o SUS fosse saúde para pobre. Isso é completamente equivocado. O SUS é o único sistema integrado que nós temos, que integra secretarias municipais, governos estaduais e governo federal no Ministério da Saúde, capaz de ter capacidade de enfrentar coletivamente situações de pandemia e de epidemia. É verdade que eu posso fazer uma série de restrições ao Mandetta, e depois até posso mencionar essas restrições, das quais uma saiu ontem, que é a tentativa de implementar, no meio da crise, uma privatização da saúde básica e da atenção básica à saúde. Mas Mandetta, depois que a crise começou, olhem lá os vídeos dele, está vestido com a roupa do SUS. Ele sabe por dentro, apesar de ser um grande privatista, ele sabe que sem o SUS, sem isso, não seremos capazes de coordenar nenhuma atividade. Portanto, a construção do SUS responde a uma luta histórica da população brasileira. Eu estava dizendo que o SUS não é só saúde pobre para pobre. Se você precisar de um transplante de coração, de fígado, um transplante de rim ou de pulmão, se precisar de uma cirurgia altamente complexa, é na ponta da excelência do SUS que isso se encontra, e não na hotelaria de luxo dos hotéis, dos hospitais privados. Então, acho que essa é uma questão que ela está toda entremeada. A gente está hoje num cenário internacional, num cenário brasileiro, no qual ainda resta uma estrutura fundamental do SUS que precisa ser preservada e reforçada, e eu acrescentaria agora que para as lutas solidárias é fundamental, o Guilherme colocou uma coisa que eu acho que é central, no ponto da saúde, requisição de todos os leitos de hospital, controlar a produção dos insumos extraordinários que são necessários agora para o enfrentamento da pandemia e revogar a emenda constitucional 95, que não é à toa que se chama a emenda do fim do mundo. Não é à toa que essa emenda simplesmente desvia metade do orçamento brasileiro para pagamento de uma dívida que, aliás, ninguém sabe em que bolsos foi parar, porque nem mesmo fizemos uma auditoria dessa dívida, como a Auditoria Cidadã da Dívida insiste há pelo menos 20 anos. Então, além desses insumos, uma condição hoje fundamental é a distribuição de kits de proteção para os trabalhadores da saúde. Esse é o ponto zero. Estamos com profissionais de saúde sem equipamento de proteção.
na ponta, onde estão os ACS, os agentes comunitários de saúde. Nas unidades básicas de saúde, novamente encontramos os trabalhadores sem proteção e não estamos sabendo como é que isso está planejado. É preciso produzir massivamente máscaras, os macacões, as viseiras, os óculos, massivamente, e isso não é gasto. Isso é necessidade imediata, porque não são só os trabalhadores da saúde que terão de ter proteção, são também os trabalhadores que vão estar na linha de frente no comércio, nos transportes, em alguns pontos na produção indispensável para a alimentação e para a saúde, etc. Esses trabalhadores têm de estar protegidos. E, portanto, isso aí é absolutamente fundamental. Eu acho que tem mais uns pontos para falar. Eu estou meio perdido agora no tempo. Eu queria só falar mais um ponto sobre a questão da democracia. Isolados, eu quero trazer uma contradição que está acontecendo, que eu acho que pode ser bastante interessante. Por um lado, nós temos um governo e uma equipe de governo. Assim, o núcleo central desse governo é um núcleo golpista, já foi apresentado pelo Guilherme, e seguramente o Gabriel já deve ter mencionado isso no tempo que eu não estava escutando. Nós temos o governo sustentado por milicianos. Tudo isso é um perigo gigantesco, é um perigo, inclusive, para a institucionalidade tradicional, é um perigo para as Forças Armadas, porque a milicialização atravessa forças que se acham a salvo dessa barbárie, mas não estão. Mas a incapacidade do governo Bolsonaro de tomar medidas à altura do que está acontecendo e apenas copiar o pior do governo Trump, sem sequer prestar atenção que já 2 trilhões de dólares estão sendo encaminhados, 1,5 trilhão, se eu não me engano, já está sendo encaminhado, inclusive através de cheques diretos para uma série de pessoas. O Bolsonaro simplesmente está fazendo de conta que o problema não existe, tratando a população como se fosse idiota e usando a família dele. E isso está simplesmente fazendo desmoronar a máscara. Está caindo a máscara, igual caía no live que eles fizeram, né, que ele punha a máscara nos olhos, em vez de botar na boca, e não sabia o que fazer com aquela máscara. Essa máscara está caindo. E a gente hoje tem, evidentemente, uma população que está razoavelmente consciente da importância do isolamento social, consciente da urgência e da necessidade da solidariedade social, porém sendo boicotada pelo governo, que simplesmente impede o acesso à solidariedade social, que são os recursos do Estado. Segundo, impede o acesso aos equipamentos necessários para que a própria população possa sair em campo para agir solidariamente e massivamente. Nesse caso, não é aglomeradamente, é massivamente, é bem diferente. A população brasileira não é boba, nem é burra. Ela sabe que a vida passa na frente. Ela nunca teve lucro. No máximo, ela tem o que ela ganha no final do dia. Portanto, cortar salário, demitir, fazer as propostas alucinadas que esse governo está fazendo, significa piorar, e piorar muito a situação contemporânea. Obrigada, Virgínia. Eu queria voltar com o Gabriel, né? Ele fez os comentários iniciais em relação ao vídeo do Boulos, né? Como é que você, linkando aí com o que a Virgínia já colocou, em relação à estabilidade democrática, a toda essa briga do Bolsonaro também com os governos dos estados, como é que você está vendo esse momento aí no Brasil e no mundo, para você também linkar um pouco com o que a Virgínia falou? Bom, eu acho que é importante a gente ter em mente, nesse momento, né, que o governo Bolsonaro não é um governo, não representou simplesmente uma substituição na presidência da República, né, dentro do mesmo regime. O Bolsonaro foi eleito e tem um objetivo de subverter o regime político, as
liberdades democráticas e de instaurar um regime ditatorial no Brasil, né? Fascista, e todo o passado dele aqui, Boulos falou, Virginia também tocou nesse ponto, né? Então nós sabemos onde o Bolsonaro quer chegar. Agora, nesse momento de crise, em que explode uma crise sanitária, e que explode uma crise econômica, de maneira combinada, conjugada, esse perigo, o perigo da escalada autoritária, o perigo do golpe, ele tem que continuar no nosso radar, né? Porque o Bolsonaro segue jogando com essa coordenada estratégica, segue atuando com esse objetivo. Então, os sucessivos choques, né, com o Congresso Nacional, agora com os governos do Estado, né, faz parte do método bolsonarista, do Bolsonaro, de entrar em enfrentamento, de produzir crises, de buscar coesionar e mobilizar a sua base social. Então, ele governa fundamentalmente para manter ativa e coesa a sua base social, nas redes sociais, nas ruas, e se preparando para a ocasião em que ele possa dar um passo decisivo no sentido do fechamento do regime político. Por isso que também é uma ameaça, e essa ameaça da escalada autoritária, da escalada golpista, ela nesse momento de crise econômica, de crise sanitária, ela se torna ainda mais perigosa. Nós estamos caminhando para uma realidade no Brasil em plena evolução, em evolução acelerada. Provavelmente, segundo as estimativas, nós vamos ter daqui 2, 3 semanas, oxalá que não, né, mas tudo indica que nós vamos caminhar para um quadro de milhares de mortes no nosso país, com uma recessão econômica violenta, né, combinado com uma recessão econômica violenta. Tudo na Folha de São Paulo essa semana, uma primeira pesquisa, que 73% dos moradores das favelas no Brasil já tinham a sua renda, já estava afetada, né? E 33% desses moradores, em uma semana, teriam dificuldade de comprar alimentos, né? Então, nós estamos caminhando aí rapidamente para uma crise dupla, e diante do caos que está sendo preparado no nosso país, tanto do ponto de vista da saúde pública quanto do ponto de vista econômico, eu acho que as forças autoritárias, as forças golpistas, elas se preparam para essa oportunidade. Então a gente tem que ter isso em mente, e é preciso nesse momento, junto com outras medidas relativas à saúde pública, à sobrevivência econômica, construir uma ampla unidade para dar um basta ao governo Bolsonaro. Dar um basta ao governo Bolsonaro porque não é mais possível que um governo que faz um discurso que estimula as pessoas a romper com a quarentena, e que, portanto, trata-se de um discurso criminoso, um discurso que atenta contra a saúde pública, porque está provado que a quarentena, o isolamento social, junto com testes em massa, são as medidas mais eficazes para controlar a velocidade do contágio e, portanto, para evitar o colapso do sistema de saúde no nosso país, né? Então, um governo que atenta contra essas medidas é um governo que atenta contra a vida das pessoas. Então, o Bolsonaro é uma ameaça à vida das pessoas, e o Bolsonaro também é uma ameaça à vida econômica, à sobrevivência econômica das famílias. Porque é muito interessante a gente notar que, nesse momento, o Bolsonaro faz política, ele faz política diante do desespero, com o desespero das pessoas. Porque ele sente o dono da pequena padaria, o trabalhador informal, e mesmo o trabalhador com carteira assinada está com medo do desemprego, está com medo de ficar sem renda e não ter, na semana que vem, condições de comprar arroz, feijão, pagar as contas básicas. Então, ele lida com esse medo. Nós também temos que mostrar para a classe trabalhadora que o Bolsonaro também prepara um crime econômico, que é jogar o custo da crise nas costas da população trabalhadora, sobretudo dos setores mais explorados e oprimidos, da população negra e pobre, das periferias e favelas do nosso país. Porque há recursos nesse país, há condições de evitar também a morte econômica, de evitar o caos social, de evitar a crise social aguda,
no nosso país. É possível, por exemplo, se o governo deixar de pagar, suspender o pagamento público aos grandes credores, não estamos nem discutindo o pagamento para os pequenos credores, para os grandes banqueiros e especuladores internacionais, suspender o pagamento e reverter esse montante em equipamentos, na importação e na fabricação de respiradores, na construção, em contratação de profissionais da saúde, em garantir toda a infraestrutura hospitalar e médica necessária para enfrentar isso. Nós podemos também fazer uma taxação, um confisco dos lucros dos grandes bancos, que no ano passado lucraram os 3 maiores países, mais de 60 bilhões, e com esses recursos prover uma renda básica para todas as famílias desempregadas, para todas as famílias que tiveram a sua renda nesse país prejudicada, que estão diante do perigo da miséria social e econômica. Prover uma renda básica, um benefício extraordinário de um salário mínimo e meio, vem defendendo, proibir as demissões, agora é hora de sacrificar o lucro do grande empresariado, sacrificar o lucro dos banqueiros para proteger a classe trabalhadora, para salvar as vidas e proteger a classe trabalhadora da miséria e do desemprego, proibir as demissões com estabilidade no emprego, né? E muitos perguntam também, bom, e os pequenos empresários, né? As pequenas e microempresas, que são milhares, centenas de milhares no nosso país, o que fazer com elas? É possível proteger e socorrer esse pequeno empresariado no Brasil, que o dono de um pequeno bar, de uma pequena loja da cidade em nosso país. Os bancos têm recursos, podem socorrer essas empresas para evitar a quebra de centenas de milhares, de dezenas de milhares de pequenas empresas no nosso país, da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, né? Então, como eu vou repetir, tem mais de R$1 trilhão no caixa único há em reservas mais de 300 bilhões de dólares, então há recursos e meios para que a gente possa enfrentar o coronavírus e, ao mesmo tempo, proteger a população trabalhadora e a população mais pobre da crise econômica. Então, nós temos que dizer isso. O trabalhador não precisa, o trabalhador escolher entre morrer de vírus ou morrer de fome. Nós temos que evitar ambas situações, e eu acho que esse é o desafio, nesse momento, ganhar a consciência e mobilizar. Acho que nós temos que fazer exigências aos governos, exigências de todas as medidas relativas ao enfrentamento à questão econômica, mas é preciso também não ficar esperando dos governos somente ações, até porque do Bolsonaro nós não podemos esperar nada, né? Nós podemos esperar o avanço da política de morte. Nós precisamos nos mobilizar, evidentemente, nesse momento, porque a maioria de nós estamos em confinamento, em quarentena, mas as mobilizações nas redes sociais, as ações de solidariedade, uma vaquinha que o MTST está fazendo para comprar as mobilizações dos síndicos de categorias de trabalho não essenciais, que não parou, muitas categorias que não pararam, né, como também bancos, né, os bancários estão expostos a risco, então uma série de trabalhos não essenciais que seguem em atividade, que precisam proteger esses trabalhadores, e há uma série de lutas, algumas espontâneas, como os trabalhadores do telemarketing. Essa semana a gente assistiu em dezenas de unidades, empresas de telemarketing, trabalhadoras paralisando as atividades e dizendo, eu não quero morrer, né? Não tem álcool gel, são centenas confinados em salas de computadores, um ambiente propício à propagação do vírus. É uma luta pela vida das trabalhadoras e dos trabalhadores, dos mais pobres, né? E a vida em primeiro lugar. A vida deve vir em primeiro lugar, e nós não devemos escolher entre morrer de vírus e morrer de fome, né? Que os grandes capitalistas, os grandes banqueiros paguem por essa crise. E que nós
para passar para a Virgínia, que nós possamos construir uma grande unidade. Agora é uma hora, na esquerda brasileira, que nós precisamos ter grandeza, né? É uma hora da gente deixar as diferenças pequenas de lado. Precisamos nos unificar com os milhares de ativistas que não estão em organizações políticas, com os sindicatos, com os movimentos sociais, e oferecer e construir uma alternativa política nesse país. Em primeiro lugar, dizer um não, dizer um basta, fazer um movimento capaz de colocar o fim a esse governo Bolsonaro nas janelas do país. Né? As janelas estão gritando fora Bolsonaro, todo dia, quase todo dia panelaço, e as pessoas externando seu ódio, sua indignação com o governo, não o Bolsonaro, porque aqui também o perigo da subestimação é algo que... Porque o Bolsonaro mantém ainda um apoio de uma cativa da população. É verdade que o desgaste dele vem aumentando, mas ele tem cerca de 30 milhões que o apoia, né? É um contingente expressivo da população brasileira que ainda apoia o Bolsonaro. Ele tem ainda o apoio das Forças Armadas, das polícias, a maioria dos estados, uma parte do empresariado, do patronato, nem sei como qualificar, do dono da van, né, o velho da van, do dono da madeira, do restaurante Girafas, que demonstra a lealdade da burguesia brasileira, e é um empresariado alinhado com o Bolsonaro. Então não podemos subestimar a força que o Bolsonaro ainda tem, mas é preciso agora avançar no desgaste do governo, apresentar um programa alternativo, e a esquerda e os movimentos sociais construírem ações de solidariedade ativas e coordenadas para a gente conquistar corações e mentes e demonstrar para a população brasileira, em especial para a classe trabalhadora e seus setores mais explorados e oprimidos, mais precarizados, que há uma alternativa, que nós não precisamos escolher entre morrer de vírus ou morrer de fome, e que é possível e necessário e é urgente construir uma nova sociedade, uma nova forma de organização, uma nova forma econômica. Eu acho que a crise expõe de maneira dramática as necessidades nesse momento. Obrigada, Gabriel. Eu queria atualizar para vocês, saíram os dados novos, né, do Ministério da Saúde em relação aos casos no Brasil, e a gente tem um total, até as 15 horas de hoje, tem um total de 2.433 infectados, 57 mortes. São um no Amazonas, um em Pernambuco, 6 no Rio de Janeiro, 48 em São Paulo, 1 no Rio Grande do Sul. Então, já não é mais só São Paulo, né, e Rio de Janeiro, a gente vê em outros estados também acontecendo esse tipo de notícia muito triste, mas que, infelizmente, a gente tem que dar para poder tomar medidas para que não continue acontecendo, né? A gente já está, na verdade, em 1h e 8 minutos de live, né? Você quer comentar alguma coisa, Virgínia? Quer? Pode falar. Oi. O dado das mortes e da situação atual. O Brasil está logo atrás dos Estados Unidos na velocidade de aceleração da propagação do vírus. Na análise da curva, ter mais de 100% de aumento em 6 dias significa uma situação trágica, tá? Nos últimos 6 dias, o Brasil teve 330% de aumento. Os Estados Unidos tiveram 484%. Hoje, nos Estados Unidos, existem 1.307 pessoas em UTI e só ontem morreram 225 pessoas. Então, a situação nos Estados Unidos deve acelerar brutalmente pelo atraso que os Estados Unidos tiveram na tomada de posições do isolamento social e da garantia às pessoas durante esse isolamento social. O Gabriel tem razão, e o governo e o núcleo duro do governo Bolsonaro é proto-fascista com base miliciana,
Os métodos deles são sempre o do golpe baixo e de desmentir o que disse na véspera e de mentir de novo no dia seguinte, redesmentir no dia seguinte. Então, portanto, existe o perigo de golpe. Existe o perigo de golpe e nós temos de estar atentos. O que eu estou tentando trazer é que as contradições também subiram muito e que a população está se dando conta de que, caso, por conta do isolamento social, algo desse tipo seja feito, na saída desse isolamento haverá cobrança. Não será impune. Não é possível governar contra a população. Tem um limite do que é possível governar contra a população. É possível um tempo de governo contra a população, mas não é possível garantir nenhum governo, nem a mais atroz das ditaduras, contra a população. Então, e mais uma coisa que o Gabriel enfatizou bastante, não há opção, não existe essa opção entre ou morrer de fome ou morrer de vírus. Existem recursos para assegurar a alimentação para a população, existem recursos públicos para garantir máscara e equipamento de proteção para todos que estão na linha de frente e na linha de frente de maneira geral, e, portanto, essa disjuntiva que o governo Jair Bolsonaro está colocando é criminosa. Ela significa a proposta de condenar à morte uma parte da população, lavando as mãos, como se deixar essa população morrer não gerasse crise econômica. Lamento lembrar a todos que a crise econômica é uma crise do capitalismo em escala internacional, já está em curso. O programa da OCDE, isso é, dos governos dos países ocidentais, a proposta deles é fazer um grande plano Marshall, garantir alimentação, garantir socorro para as populações de maneira a infletir a forma de funcionamento dos estados, que até aqui de funcionamento sem nenhum cuidado com a condição social geral. Então, portanto, é nesse quadro que o governo aqui resolve que é melhor morrer gente e para a economia funcionar. Não vai funcionar. A crise já está. Se deixar morrer gente, a crise será ainda pior. Portanto, não tem escolha. Tem de salvar vidas para garantir que a economia aconteça. Gastar os recursos agora, os recursos públicos que estão indo para os lucros, é condição de existência civilizada, humana. É, portanto, necessário garantir não apenas a renda mínima, não apenas todos os elementos que já foram listados, tanto pelo Gabriel quanto pelo Guilherme, mas é preciso emergencialmente levar massivamente cestas, produtos de limpeza, garantir a distribuição de água, suspender os despejos, suspender o pagamento das contas. Agora, não há essa opção concretamente. Um presidente que diz isso é um presidente que está alucinando. E está alucinando, não consegue nem obedecer o seu patrão, que é o Donald Trump. Porque o Donald Trump não está fazendo o que o Bolsonaro está fazendo. Ele só fala, mas não faz. E nem falou a loucura que Jair Bolsonaro está falando. Não há opção. A crise já está instalada e, portanto, salvar vidas é condição para sair da crise e não para aprofundar a crise. Essa disjuntiva colocada pelo Bolsonaro é dramática. Existe ameaça de golpe? Existe. Existe. A eleição do Bolsonaro, com o que a gente sabe de falsificação midiática e do peso midiático e da construção de bolhas de informação e comunicação, é alguma coisa dramática que a gente ainda não conseguiu superar. E, portanto, Gabriel tem razão, que a gente não pode subestimar o peso e a importância do Bolsonaro, sobretudo por estar gastando milhares de recursos públicos para manter população desinformada em bolhas, mas a gente tem de conseguir furar essas bolhas, conseguir falar claro com a maioria da população de que não se trata de uma escolha entre a economia e a vida. Só há economia se houver vida.
O lucro dos patrões depende do trabalho dos trabalhadores. Os trabalhadores agora exigem que todo o trabalho que fizeram e que deu lucro para os patrões volte agora na forma de garantia de vida. Essa é uma questão absolutamente fundamental hoje no mundo inteiro. Os loucos, como Crivella, por exemplo, que na sequência dessa fala alucinada do Bolsonaro resolveu flexibilizar o isolamento social, deverão, mais adiante, ser profundamente penalizados. É bom lembrar aos nossos ouvintes e a outros que, tanto na Bélgica, quanto na Alemanha, quanto na França, templos foram centro de contaminação massiva, porque as pessoas estavam confiando que ali não seriam contaminados. Não é verdade. Em templos também se contamina e as aglomerações, nesse momento, são perigosas. É fundamental voluntariado e trabalho massivo sem aglomeração, e é possível fazer, desde que a gente exija desse governo a distribuição de proteção, máscara, álcool em gel, uniformes, macacões, tudo o que é preciso para quem está na linha de frente nos hospícios, para quem está na linha de frente nos postos de trabalho e de comércio, que são essenciais, mas também para todos aqueles que queiram e possam contribuir no sentido de minorar agora o sofrimento social. Já há muitas entidades fazendo isso, fazendo no pequenininho essa informação do Guilherme sobre a vaquinha, da solidariedade social. Isso é fundamental. Solidariedade social ativa é fundamental. Ela é feita de atos, ela é feita de gestos e ela é feita de palavras. Essas três coisas têm de andar juntas. A gente não pode estar falando, a gente não pode de jeito nenhum mais se mirar, se é que algum dia a gente se mirou nisso, nesse comportamento em que se fala uma coisa e se faz outra. É, portanto, fundamental que nós tenhamos claro a nossa responsabilidade permanente de mobilizar a população para que fique em isolamento, de lutar junto com ela, pela garantia da vida, porque só a garantia da vida pode garantir, em algum momento, recuperação econômica. Se entrarmos numa escalada de mortes, não temos ideia do buraco que essa crise sanitária pode abrir para essa população. É bom deixar isso bem claro e abrir para esse governo, que é um desgoverno, que está fazendo um desserviço tanto à economia. Economia não é lucro de banqueiro ou de empresário, que são os empresários como o velho da van ou o cara do madeiro. Economia não é isso. Economia é a produção da vida, é aquilo que nós fazemos todos os dias, que as mulheres fazem em 2, 3 lugares diferentes, quando cuidam das crianças, fazem a comida, fazem as compras, ou vão para os seus trabalhos com contratos ou sem contratos. Economia é essa capacidade maravilhosa que tem os seres sociais de transformar coletivamente a natureza. A nossa economia tem uma doença que se chama capitalismo, que significa que tudo isso que é produzido pela população fica, a grande maioria, com o patrão que engorda bolso, mas não admite de maneira alguma que ele possa ter um prejuízo para garantir a vida dos trabalhadores que garantiram a sua riqueza. A gente tem de ter isso claro. E, portanto, esse momento é o de dizer isso para a população. Vivos, nós poderemos produzir. Mortos, não produziremos nada. A crise já está aí. A crise não nasceu no Brasil e a crise não nasceu com o coronavírus. A crise é uma crise de um capitalismo com um volume de especulação alucinado, onde muita gente encheu os bolsos e esses que encheram os bolsos vêm sendo mimados e paparicados nos últimos 40, 50 anos de uma maneira vergonhosa, retirando recursos públicos. Agora é a hora da população controlar os recursos públicos para a vida e não para a morte. Não é um presidente que faz arminha e que ama a morte que vai poder nos ajudar nisso. É quem está ligado à garantia da vida
da saúde e do enfrentamento desse coronavírus, porque do trabalho nós continuaremos a enfrentar, como sempre enfrentamos, e, quiçá, daqui para frente, controlemos o nosso trabalho e o resultado do nosso trabalho para todos, e não para uma meia dúzia de ensandecidos bilionários. Obrigada, Virgínia. A gente está em 1h19 de live, né? Quase 1h20. A gente queria também colocar alguns comentários que as pessoas fizeram na live para a gente poder interagir um pouco e ir finalizando já e concluindo o nosso momento. Antes disso, eu vou aproveitar para fazer aqui a propaganda, né, das demais lives que a gente vai fazer durante a semana, lembrando a todo mundo que sempre, de segunda a sexta-feira, às 4 horas da tarde, a gente está aqui com vocês, ao vivo, e com mais alguns convidados para comentar sobre esse momento tão importante do Brasil. Eu vou colocar para vocês aqui o calendário, né, da semana. A gente tem, na quinta-feira, amanhã, um debate sobre a pandemia e a ameaça totalitária. Também o lançamento do livro O Ovo da Serpente, a ameaça neofascista no Brasil, de Bolsonaro, da editora Mauad. E aí a gente vai ter a participação de Felipe Demier, Cid Benjamin e Valério Arcari, que são autores do livro, e também da Rejane Roeleve. Na sexta-feira, a gente vai ter um debate sobre mulheres e coronavírus com Tatiane Araújo, que é da Resistência Feminista, a Isa Lourença, que é metroviária de Belo Horizonte, e do Afronte, e com a Luciana Boatê, que é professora da UFRJ, né, da Faculdade Nacional de Direito. Fazendo aí um convite para vocês participarem também nos próximos dias e convidar as pessoas para estar aqui com a gente sempre às 4 horas para divulgar essa iniciativa. Carol, que está aqui com a gente, vocês não estão vendo, mas ela está operando aqui para a gente as câmeras, etc. Você tem alguns comentários para a gente aí, Carol, colocar na tela? Carol Morgan, de Floripa. A Roberto Lerrer, né, da UFRJ, que colocou: Bolsonaro ainda tem expressivo apoio, existe um empresariado que o apoia, milicianos idem, e um vasto campo de centro-direita que pretende uma saída pelo alto, com a representação do Maia. Por ora, essas forças definem a agenda. A esquerda precisa protagonizar a defesa dos trabalhadores. Daí o tema da unidade. Na verdade, ele faz um comentário aí sobre um pouco do que vocês analisaram. A gente vai para outras interações, e aí vocês fazem os comentários em seguida. Lúcia Pádua, da saúde aqui do Rio de Janeiro. Seria importante que a esquerda mundial construísse um manifesto com 10 medidas a serem adotadas pelos seus respectivos governos para proteger os trabalhadores da epidemia e da fome. Já tem alguma iniciativa nesse sentido? Se vocês conhecem alguma coisa unificada, me parece que não, mas para vocês comentarem sobre essa iniciativa, né? A unidade, mais do que nacional, ela precisa ser organizada mundialmente. Tem mais algum comentário, Carol? Para a gente aí. A Flor Mid, taxar grandes fortunas para salvar vidas, que é um pouco do debate que vocês colocaram. Mais alguma questão, Carol? Sim, a vaquinha, né, que todo mundo pediu aí para a gente divulgar. A vaquinha que o Guilherme Boulos colocou no início da nossa live, que está sendo organizada pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, para solidariedade para os afetados pela crise do coronavírus. Está aí o link, né, ele está nos comentários, então é só clicar aqui, não dá para clicar na tela, mas dá para clicar nos comentários para vocês entrarem lá e poder espalhar e contribuir, obviamente, né, nesse momento é fundamental. Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre essa questão da solidariedade, como está sendo a solidariedade, se vocês estão vendo coisas nesse sentido, né? A gente viu, por exemplo, aqui na Cidade de Deus, né, organizado por representantes, né, dos bairros, etc., algumas iniciativas também de arrecadação para compra de mantimentos, para compra de material de higiene. Tem toda uma campanha dos trabalhadores no sentido de parar ainda, né, as suas produções nos serviços que não são essenciais. Eu queria que vocês comentassem um pouco também sobre isso para a gente ir finalizando. A gente está 1h23 aí de live, a gente vai finalizando, e desde já agradeço muito a participação de vocês. Gabriel, Virgínia, quem quer começar? Eu começo? Pode ser. Eu começo. Primeiro, o alerta, o Roberto Lerrer, grande amigo, é um alerta sensatíssimo. Nós não estamos aqui para convencer esses grupos que são representantes das classes dominantes e que eles têm até a tentação permanente de dar um golpe a seu próprio proveito para representar melhor as classes dominantes ou para tirar uma fatia para um setor ou outro setor dessas classes dominantes. E, portanto,
o nosso papel é mesmo agir junto aos trabalhadores e às trabalhadoras desse país. Trabalhadores que são com contrato, sem contrato, precarizados, mulheres e homens que trabalham todos os dias, ainda que muitas vezes pareça a eles que não trabalham, ou que estão, que não têm patrão, como esses que pedalam as bicicletas ou dirigem carros da Uber ou outros, que são trabalhadores, não têm lucro, o que recebem no final do dia é o salário que ganharam de dia para comer de noite. Então, Roberto, obrigada, é isso mesmo, estou inteiramente de acordo. Lúcia, e não podemos minimizar a importância de ter um presidente que foi eleito da forma que foi, e de ter um ideário proto-fascista que assusta o mundo inteiro. Isso é uma coisa dramática, absolutamente dramática. Eu penso que uma parcela da população já está se dando conta disso. Lúcia, a questão de 10 pontos internacionais é, de fato, fundamental. Há algumas iniciativas, mas nada que eu saiba que já tenha ido muito adiante, porque estamos todos um pouco afogados, cada um no seu espaço nacional, porque isso é uma coisa que a gente não comentou, mas a crise econômica é internacional, a expansão do coronavírus é internacional, mas a solução dos problemas vai ter de passar pelos âmbitos nacionais. Essa solução passa simultaneamente pela articulação internacionalista e pela exigência de que os Estados nacionais se comportem respeitando a vida, porque somente respeitando a vida será possível ter economia. Então, acho que essa é uma questão fundamental e eu acredito que em brevíssimo a gente tenha notícias disso. Demais, eu queria agradecer muitíssimo a oportunidade de estar aqui em confinamento, mas junto com vocês, pedir desculpas pelo silenciamento aqui do meu áudio durante um tempo e dizer que a gente está sempre aí, a gente está na luta em todas as fronteiras, todas as que a gente pode entrar fisicamente e todas aquelas em que a gente já está por meios virtuais. Muito obrigada, Virgínia. Gabriel, quer comentar, fazer os comentários finais, comentar as interações aí do pessoal que está em casa? Não, eu queria agradecer o convite do Esquerda Online, foi também uma alegria, uma honra estar com a Virgínia e com o Guilherme nessa transmissão, nesse debate, né? Bom, primeiro sobre o comentário do Roberto Leyer, eu tenho pleno acordo, eu acho que nós não podemos... Evidente que o Bolsonaro há um comportamento desequilibrado, ensandecido, mas há um objetivo no comportamento, na linha política do Bolsonaro, e ele não atua sozinho, ele atua conjugado com forças da classe dominante, ele atua conjugado com o Trump, né, que é o seu chefe maior, né, com setores das Forças Armadas, com as milícias, com parte das igrejas evangélicas, com parte da grande mídia. Ele tem uma base social expressiva ainda de apoio. Esse apoio diminuiu, aumentou o repúdio ao Bolsonaro, isso é muito positivo, né, o que aconteceu, em particular, na última semana, mas ele ainda tem certo apoio. Né, então nós estamos lutando contra um inimigo que ainda tem força, e que pretende, se possível, dar um golpe, avançar no fechamento do regime. E o Leyer faz uma observação que é bastante importante, relevante, que nós não podemos colocar as nossas fichas, as nossas esperanças no Rodrigo Maia, os governadores da direita. Ainda que governadores como Dória, Witzel, Rodrigo Maia, diante do fascismo e da política de morte do Bolsonaro, pareçam, em comparação ao Bolsonaro, mais razoáveis, né, todos eles compartilham do mesmo programa econômico-social, ou, digamos, pelo menos do que é o principal do programa econômico-social. Rodrigo Maia defendeu há poucos dias a redução dos salários de todos os servidores públicos. O Dória elogiou a MP do Bolsonaro, que previa a suspensão, colocava a possibilidade da suspensão do contrato de trabalho sem salário. Não virá desse centro político, dessa direita,
uma luta consequente contra o Bolsonaro, né? Ainda que nós possamos admitir, e em certos momentos vai ser necessário até mesmo uma unidade com esses setores em enfrentamentos concretos contra o governo Bolsonaro, o principal não são essas ações unitárias com essa direita. O principal é organizar os movimentos sociais, os sindicatos, as organizações de esquerda, ou seja, as representações, as organizações dos oprimidos, dos explorados da esquerda brasileira, oferecer um programa, uma alternativa e propor formas de organização e de luta política. A esquerda precisa se apresentar como uma alternativa política, se contrapor, em primeiro lugar, ao Bolsonaro, e também se contrapor ao programa do que é o programa de conjunto da burguesia brasileira. Nisso não há uma diferença relevante entre eles, é fazer com que a classe trabalhadora, os mais pobres, os negros e negras, os moradores das periferias e das favelas, paguem a conta dessa crise. E que é possível, que existe uma alternativa, que nós não precisamos escolher entre morrer de vírus e morrer de fome, né? Então, acho que sim, vários comentários foram nesse sentido, da gente unificar. Nós precisaríamos, seria muito importante nesse momento, por exemplo, que as centrais sindicais, as principais lideranças de esquerda, o Lula, né, que nós temos todas as críticas ao Lula, aos limites do Lula, mas seria muito importante que o Lula, nesse momento, assumisse uma posição mais ativa no enfrentamento contra o Bolsonaro, né, que o conjunto das organizações, fazendo mobilizações, fazendo ações embaixo e apresentando uma alternativa comum e unitária no plano nacional, né? Porque, senão, qual é o risco que nós corremos? Que a população trabalhadora fique entre dois projetos de direita, ou o projeto do Dória, do Witzel e do Rodrigo Maia, que tampouco é uma saída razoável para a classe trabalhadora, e o projeto fascista, neofascista do Bolsonaro. Nós precisamos construir uma alternativa da esquerda, apresentar ela nesse momento dramático de crise econômico-social, né? A Luciana fez um comentário a respeito de 10 medidas em nível internacional. Eu acho que ainda nós observamos como que a classe dominante age de maneira mais internacional, né? O discurso do Trump ontem, maneira, o Bolsonaro replicou aqui, com as particularidades do Bolsonaro, mas ele replicou aqui. E a esquerda ainda está, sim, em nível nacional. Nós já estamos pouco articulados para apresentar uma alternativa, em nível internacional ainda mais, mas não deixa de ser uma necessidade urgente que haja uma coordenação, uma construção de uma solidariedade internacional dos explorados e oprimidos. Como bem disse a Virgínia, nós estamos entrando, apenas se iniciou uma das mais graves crises da história do capitalismo, né? Essa crise já vinha amadurecendo, né? No ano passado, a economia mundial já estava desacelerando, né? Você já tinha uma acumulação de capital fictício no nível absurdo, né? A produção real já estava caindo, né? E eles estavam com as grandes potências imperialistas estavam conseguindo manter algum crescimento, injetando liquidez, jogando o que eles chamam de quantitative easing, né, para turbinar o mercado financeiro. Mas a crise já vinha já estava se desenhando uma crise internacional, e o coronavírus, a pandemia, fez explodir de modo brutal algo que o capitalismo já estava preparando, que era uma nova crise global, né? Então, nós não temos dúvida nenhuma, é preciso a gente ter ciência disso, né, de que o desafio agora vai ser global, né? E nós precisamos defender as vidas, defender a classe trabalhadora, defender os negros e negras, as mulheres, os mais pobres, porque de maneiras diferentes, as classes dominantes dos governos tentarão despejar o custo dessa crise nos nossos ombros, na nossa conta, né? Então, essa articulação internacional é muito importante. A Flor Mides colocou a necessidade de taxar, né, as grandes fortunas dos grandes bancos, sem dúvida nenhuma, né? Eu acho que essa é uma medida internacional, que a esquerda já vem acumulando esse debate, né? Nós precisamos taxar os bilionários, né? Taxar os bilionários, fazer um confisco agora de parte ou das grandes fortunas, confisco do lucro dos grandes bancos do nosso país, o não pagamento, a suspensão do pagamento dos grandes credores da dívida pública brasileira,
para a gente mobilizar recursos para salvar a classe trabalhadora da crise econômica e do avanço do vírus. São, mais do que nunca agora, e com isso eu finalizo, né, a Virgínia, de maneira brilhante, expôs aqui o que é o sistema capitalista, essa doença que é o sistema capitalista. Nós precisamos mais do que nunca agora construir um programa anticapitalista, um programa socialista, construir um programa anticapitalista com medidas concretas nesse momento de crise. Não é apresentar um ideal, não é apresentar medidas utópicas, né? Hoje, medidas anticapitalistas se colocam de maneira dramática em sentido prático, de urgência. Nós precisamos, por exemplo, fazer com que a Embraer e as montadoras no Brasil deixem de produzir avião e carro agora nos próximos meses e produzam equipamentos hospitalares, respiradores, né? Nós precisamos fazer com que o governo fizesse uma intervenção nos grandes bancos do nosso país privados para pegar os recursos e colocar a serviço do salvamento econômico dos pequenos empresários, da classe trabalhadora, para produzir e oferecer uma renda básica, um benefício extraordinário para dezenas de milhões de brasileiros durante essa crise, né? Então, eu acho que as medidas sociais anticapitalistas estão mais do que nunca, recobram agora o seu sentido de urgência histórica nesse momento de crise aguda que nós enfrentamos. Também, convidar todos a seguirem com as lives amanhã, como a Carol disse, todo dia às 4 horas, a Esquerda Online está nos brindando aí com uma possibilidade de debate, de troca de ideias da esquerda brasileira, nesse momento em que todos estamos, uma parte de nós, né, em quarentena nas nossas casas. Muito obrigado, Carol, obrigado, Virgínia, foi uma alegria estar com vocês hoje aqui, e a todos que nos acompanharam nessa transmissão. Muito obrigado, Gabriel. Muito obrigada, Virgínia. Lembrando que hoje a gente fez um debate sobre os impactos políticos da crise sanitária, com a participação de Gabriel Casoni, que é cientista social e da Resistência PSOL, a Virgínia Fontes, que é professora da Universidade Federal Fluminense, né, historiadora, e o Guilherme Boulos, que é coordenador nacional do MTST, dirigente do PSOL. Eu agradeço muito a participação da Virgínia, do Gabriel, agora que ficaram até o final, né, dessa live, e a gente, em outras oportunidades, volta novamente com esse debate. Muito obrigada. Obrigada e boa luta. Para todos nós. Obrigado, gente. O momento é difícil, mas vamos resistir com solidariedade e ação organizada, nós podemos vencer essa batalha. Resistir e enfrentar. Sem dúvida. Resistir e enfrentar. Obrigada. Para vocês que ainda estão na live, lembrando que amanhã, sexta-feira, e todos os dias de segunda a sexta-feira, a gente está aqui ao vivo às 4 horas da tarde. Vou passar o calendário para vocês. Amanhã a gente vai ter um debate sobre a pandemia e a ameaça totalitária, o lançamento do livro O Ovo da Serpente, a ameaça neofascista no Brasil de Bolsonaro, da editora Mauad, com a participação de Felipe Demier, Valério Arcari, Cid Benjamin e Rejane Voelever. Também na sexta-feira a gente vai ter um debate sobre mulheres e coronavírus, trabalho doméstico, desemprego e violência, com a participação de Tatiane Araújo, que é da Resistência Feminista, Isa Lourença, que é metroviária de Belo Horizonte, e também de Luciana Guatê, que é professora da Faculdade Nacional de Direito da UFRJ. Eu agradeço a participação de todo mundo que ficou até agora. Lembrando que Mourão, né, acabou também de dar um pronunciamento que passou na CNN, desautorizando aí as medidas que o Bolsonaro apresentou ontem. Então, a gente continua ainda com muito assunto para tratar amanhã e nos outros dias, no desenrolar dessa crise sanitária que se instaurou no mundo e que também impacta grandemente o Brasil. Agradeço a todo mundo a participação. Até amanhã. Por favor, divulguem aí a live, divulguem essa iniciativa para a gente poder aumentar ainda mais uma voz crítica nesse momento tão difícil. Quem não curtiu ainda a página do Facebook, não deixa de curtir. Quem não curtiu o nosso Instagram, não deixa de curtir. Visita também o nosso site, a gente tem várias notícias, várias matérias de análise, também no nosso site, que é portal esquerdaonline.com.br. Facebook, www.facebook.com/esquerdaonline, e também o nosso Instagram, Esquerda Online. Muito obrigada a todo mundo, uma boa tarde e até amanhã, às 4 horas.